A Idade Média é caracterizada, dentre outros aspectos, pelo grande poder e influência da Igreja Católica. Isso aconteceu porque durante esse período havia uma forte descentralização do poder político da Europa, isto é, não havia grandes estados fortes, mas sim a formação de feudos, onde cada feudo tinha suas próprias regras, moeda, jurisdição, etc. Dentro desse mundo tão descentralizado, tão dividido, a Igreja Católica conseguiu manter seu poder, a sua união e, consequentemente, a sua relevância para os indivíduos que viviam naquela época. Foi nesse período da Idade Média que a Igreja Católica começou a perceber a importância da filosofia para manter a sua relevância e seu poder. Os membros da Igreja começaram a perceber que relacionar a razão com a fé poderia ser útil para converter pessoas ao cristianismo e, dessa forma, atrair mais fiéis para a Igreja, principalmente atrair aquelas pessoas mais céticas, já que os dogmas da Igreja seriam provados utilizando-se o pensamento racional e filosófico. Foi então que se iniciou a filosofia medieval, sob forte influência da Igreja Católica. A sua primeira fase foi denominada de patrística, tendo como principal representante o Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, que foi quem deu início a esse processo de tentar conciliar a razão e a fé. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, em 354 d.C., e desde cedo foi incentivado aos estudos, à busca pelo conhecimento. Dessa forma, passou a estudar filosofia, literatura e retórica. Posteriormente, se tornou um professor de retórica bastante conhecido. Entretanto, quanto mais ele estudava, mais ele sentia que faltava algo. Diante desse vazio existencial, ele se dedicou a buscar a verdade, ou seja, conhecer a realidade do mundo, saber o porquê das coisas, saber a verdadeira razão das coisas serem como são. Nessa busca, Agostinho acabou aderindo ao maniqueísmo, uma filosofia religiosa que pregava que o mundo havia se originado e se movimentava através da luta de duas forças, o bem e o mal. A adolescência de Santo Agostinho pode ser considerada pagã, já que ele não era convertido ao cristianismo. Ele julgava o cristianismo como uma doutrina incompleta e que a Bíblia era muito simplória. Mas após conhecer Santo Ambrósio, já depois dos 30 anos, Santo Agostinho se converte ao cristianismo, pois foi convencido de que somente através do cristianismo é que se encontra a verdade. Com base em seu conhecimento em filosofia e fortemente influenciado por Platão, Agostinho vai tentar relacionar a razão e a fé, para dessa forma trazer uma comprovação filosófica para os dogmas da Igreja, e assim mostrar para os pagãos o verdadeiro caminho para se encontrar a verdade. Como exemplo disso, temos a explicação lógica e racional que ele buscou dar para o livre-arbítrio e para a relação entre bem e mal. Muitas pessoas se afastavam da Igreja por conta do seguinte questionamento: se Deus criou tudo e ele é bom, por que ele criou o mal? Agostinho vai dizer que Deus não criou o mal. A maldade é simplesmente a ausência do bem. Onde o bem não está, nós damos o nome de maldade, mas maldade não existe. Podemos relacionar isso com a luz. Onde a luz não existe, nós damos o nome de escuridão. Escuridão não existe, é simplesmente a ausência de luz. Portanto, onde o bem não estiver, o mal acaba se proliferando. Dessa relação entre bem e mal, podemos adentrar na explicação para o livre-arbítrio. Para Agostinho, Deus deu liberdade para as pessoas fazerem o que bem entendessem, mas também deu as instruções de qual caminho elas deveriam seguir. Se o indivíduo não segue esse caminho, a escolha é dele. Existe um caminho a ser seguido, mas esse ato de seguir é escolha de cada pessoa. Essa liberdade que Deus deu às pessoas pode fazer com que certos indivíduos cometam atos ruins, e se cometem, a culpa é deles, e não de Deus. O livre-arbítrio, de certa forma, tira a responsabilidade de Deus, da Igreja e da religião sobre os atos ruins cometidos pelas pessoas. Mas onde está a influência de Platão na filosofia de Agostinho? Platão buscava entender a origem do conhecimento, como o ser humano enxerga o mundo, como ele conhece a realidade. Platão dizia que existia dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível era aquele baseado nas sensações do indivíduo e que não se baseia na razão. O mundo inteligível era aquele que oferecia o conhecimento com base na razão. Com base nisso, Agostinho cristianiza as ideias de Platão. Para Agostinho, o mundo sensível é o reino dos homens e o mundo inteligível é o reino dos céus. Se para Platão só é possível atingir o mundo inteligível por meio da razão, para Agostinho só é possível alcançá-lo se convertendo e se entregando a Deus. Para Agostinho, para você realmente conhecer o mundo ao seu redor, não basta apenas usar os sentidos e a razão.
a qual ele chama de razão interior ou natural. É necessário que se tenha uma razão superior, e essa razão superior está em Deus. Então, uma pessoa sozinha consegue alcançar somente até a razão interior ou natural. Para ir além disso, precisa-se de Deus. Deus é quem ilumina as pessoas para que elas encontrem as verdades eternas. Essa teoria de Agostinho ficou conhecida como teoria da iluminação. Outro ponto importante na filosofia de Agostinho é sobre o amor. Para ele, o amor que a gente busca aqui no reino dos homens é um amor imperfeito. O amor verdadeiro e perfeito só encontramos em Deus. Por isso, antes de Agostinho se converter ao cristianismo, ele sentia um vazio existencial. Ele dizia que antes de sua conversão, ele buscava preencher seu vazio com coisas finitas, o que era algo em vão. Era como se ele estivesse tentando matar a sede com água salgada, o que apenas fazia com que sua sede aumentasse ainda mais. Este vazio que ele sentia e que muitos sentem é infinito, podendo ser preenchido apenas com uma coisa igualmente infinita, que é Deus.